klakala, bene Shabbat nekabela. Lechadoli niklakala, bene Shabbat nekabela. Shamo וזכור בדיבורך דשמיינו, אלא מיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת. Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos os nossos amados irmãos e amigos uma vez mais. Regressamos aqui para falar exatamente sobre a revista da Escola Bíblica Dominical. Nesta lição, em que abordaremos a lição de número 6, falaremos com o tema A Queda do Império Babilônico, proposta agora para o dia 9 de novembro de 2014. O texto áureo se encontra no mesmo livro do profeta Daniel, que estamos estudando este trimestre, o trimestre final desse ano, o quarto trimestre. Estamos falando sobre o profeta Daniel. No capítulo 5, versículo 23, então, que está aí o nosso texto áureo que diz assim: E te levantaste contra o Senhor do céu. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro e de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. Daniel 5:23. A queda do Império Babilônico é assunto conhecido não somente na Bíblia, mas também relatado na história. A leitura bíblica será feita no mesmo capítulo 5 do profeta Daniel, nos versículos 1 e 2, depois dos versículos 22 ao 30, que são os versículos que usamos então nesta aula para falarmos à sala, à classe, à igreja e a todos quanto desejam aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Então, como dissemos, esse período, como os demais, é um grande ensinamento de Deus para nós todos, para todos nós. E na introdução, ele faz aqui um relato do que está acontecendo, quais são os reis envolvidos, os períodos, não é? E eu acho válido nós fazermos menção, que diz assim: a lição desta semana mostra mais uma vez a soberania divina. Após a morte de Nabucodonosor em 562 a.C., Evil-Merodach, o seu filho, sucedeu ao trono babilônico. Entretanto, 2 anos depois, Evil-Merodach foi assassinado pelo seu cunhado Neriglissar, mas quem assumiu o trono foi Nabonido, o genro de Nabucodonosor. Nabonido era o pai de Belsazar, o qual se tornou corregente com seu pai 3 anos mais tarde. Cruel, devasso e profanador do sagrado são adjetivos ainda leves para qualificar a Belsazar. Foi numa noite de festa, regada a muito vinho e prostituição, que o rei Belsazar viu o reino escapar de suas mãos e teve sua morte decretada. O reino babilônico daria lugar ao Medo-Persa, representado pelo peito e braço de prata da estátua sonhada por Nabucodonosor. Pois bem, Nabucodonosor teve aquele sonho daquela grande estátua representada por materiais diferentes e, por fim, interpretado por Daniel e agora cumprindo-se na vida de Belsazar. É bom lembrarmos que esse Nabonido aí é desacreditado por alguns estudiosos. Alguns historiadores desacreditam a Bíblia justamente por não haver material acerca de Nabonido. Porém, em 1854, o Sir Henry Rawlinson encontrou inscrições com referência a Nabonido, não é? Então, se alguém disser, mais uma das tentativas, não é, de pôr em descrédito o livro do profeta Daniel, como já falamos em aulas anteriores, na verdade cai por terra. Não é? Existe sim inscrições com referências a Nabonido encontrado em Ur, não é? Nós sabemos disso, isso está comprovado, relatado e está em museus aí o que foi encontrado. Pois bem, temos aqui então na lição uma grande festa, não é? Esse rei chamado Belsazar
deu uma grande festa. Ele reuniu 1000 homens, dos homens especiais que ele tinha, além de suas mulheres e suas concubinas. Eu acredito que devia dar em torno de 3 a 4 mil pessoas, chutando baixo, acredito, um número aí de 4 mil pessoas ao todo. Uma grande festa, como disse aqui o escritor da lição, regada a muito vinho, muita luxúria, demonstração de riqueza. O grande problema foi que esse rei, sendo maligno, sendo um profano e profanador, não respeitou as coisas sagradas. Haja visto querendo estar em evidência perante os seus convidados, não apenas dando por satisfeito de estar fazendo o que fazia na sua grande festa luxuosa em um período que não era para isso, ele já estava num período de decadência, toda aquela grandeza, toda aquela fama, todo aquele portentado da Babilônia começa a se esvanecer, e Belsazar pouco se importa com isso, dando essa grande festa, talvez para ganhar notoriedade, talvez intentando alguma coisa, e por fim, não bastando isso, ele pede para trazer os utensílios do templo que foram trazidos nos saques que Nabucodonosor havia feito no período do cativeiro do povo judeu. Os utensílios do templo foram trazidos por último, não é? Ele primeiro exigiu os impostos pesadíssimos do povo judeu, e quando não se podia mais tirar recursos do povo judeu, então eles invadiram o templo e o destruíram, saquearam o que foi possível e por fim o destruíram. Pois bem, Belsazar, no meio de toda a sua insensatez, no meio de toda a sua festividade aí, além de tudo, ele ainda pede para trazer esses utensílios do templo e começa então a utilizá-lo juntamente com seus convivas, com seus convidados, e usando esses utensílios para a bebedeira, para a profanação. Ele era um profano, está profanando as coisas que são de Deus. No meio de todos esses estão os sábios também da Babilônia, e eles estão percebendo tudo isso, e uma grande festa profana então está acontecendo. E ele então pega o que é sagrado e mistura com o que é profano. Devemos lembrar que Deus sempre fez questão em avisar o seu povo que fizesse separação entre o profano e o sagrado, o santo e o vil. Lógico que Belsazar não tem nenhum compromisso com a lei divina, com o que o Senhor Deus de Israel pede para o seu povo. Porém aqui ele é instrumento, todos esses reis são instrumentos de disciplina para o povo judeu que foi orientado que passariam pela Babilônia por 70 anos. Apenas Belsazar está ultrapassando aquilo que deveria fazer e está tentando pôr em xeque o Deus deste povo. Está tentando macular a santidade do nome desse Deus e as suas coisas, aquilo que é espiritual, aquilo que era para o serviço religioso do povo judeu. Então, no meio disso tudo, nessa mesa consagrada aos demônios, onde se coloca aí como 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, não é? Colocando aí o santo no meio de toda essa profanação, nessa mesa dos demônios, então inesperadamente uma visão, uma aparição, e o texto é bom lembrar que o texto faz questão de dizer que essa mão que surge, não é? Uma mão aparece diante da iluminação, não é? Diante da iluminação na caiadura da parede, ou seja, havia lá a iluminação de toda aquela festa de luxúria para aproximadamente 4 mil pessoas, e o Senhor Deus pega toda aquela brancura daquela parede, a iluminação daquela parede, e faz uso, não é verdade? Como se fosse o primeiro telão usado em toda a história.
Alguém vê um telão hoje e acha muito bonito a projeção numa tela branca. O Senhor Deus fez uso da parede do palácio da Babilônia para fazer uma projeção naquela parede. Não havia um telão, o Senhor não precisou do telão, mas usou a iluminação da festa e usou a brancura da parede e nela escreveu. Um grande desastre para todos aqueles que estavam naquela festa, um grande pavor, no meio da bebedeira, no meio de toda aquela prostituição, de toda aquela libertinagem carnal, uma interrupção acontece. E ninguém gosta, nenhum ímpio gosta de uma intervenção no meio da sua profanação, ninguém gosta. E aquele dedo escrevendo naquela projeção, naquela parede, tinha um significado, porém ninguém conseguia descrever. A parede estava lá, o escrito permanecia ali e o rei amedrontou-se, tremeram seus joelhos, embranqueceu, empalideceu-se, perdeu o motivo de continuar bebendo, de continuar se prostituindo, as mulheres já não lhe encantavam mais, uma grande preocupação se lhe assaltou, porque há suspeitas de que os assírios estão se aproximando. O que seria aquilo? Um sinal? O que se quer dizer? Aí houve uma necessidade de imediato de tentar entender isso, porque pode significar muita coisa. Bom é quando os homens começam a entender os sinais de Deus e se preocupam com isso. Para que não deixem o próprio Beltsazar ser superiores a eles, Porque tem gente que hoje, mesmo sendo de Deus, vendo os sinais, se preocupa menos do que Beltsazar. Beltsazar preocupou-se. O que significaria aquilo? Seus sábios leram, releram e não conseguiam entender o que queria dizer. Todos não podiam entender o que estava acontecendo. A rainha, então, consegue a atenção do rei, consegue dar a ele um conselho, E ela, então, faz menção de que havia alguém que havia inclusive sido honrado por Nabucodonosor, cuja essa pessoa tinha sabedoria para dar interpretações, pois nele havia um espírito excelente, Pois bem, ao introduzir-se à presença do rei, Daniel, ao ler o que está escrito, imediatamente entende o que ali está e fala na presença do rei a sua interpretação. Como já falamos outra aula, Daniel é um homem de Deus que não teme dizer o que lhe é pedido, Ele diz ao rei o que lhe é pedido, o que está escrito, ele vai deixar muito bem claro ao rei Beltsazar, porque ele é um homem de Deus. Na frente de todos aqueles convidados, de todos aqueles sábios, um grande evento está acontecendo, praticamente uma grande conferência, Uma grande conferência está armada. Beltsazar, o maior rei até então, 4.000 pessoas aproximadamente, sábios, homens importantes, mulheres, gentes da alta sociedade, e entra no ambiente o conferencista do momento. Quem é o conferencista do momento? Daniel. Daniel é o conferencista que vai olhar para o grande telão que Deus colocou naquela parede e vai explicar agora numa conferência para o rei e toda aquela multidão. Rei, ali está escrito. E ele diz qual que é a explicação. Está escrito ali: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesado, pesado fostes, E ele dá a interpretação. Esta é a interpretação daquilo, diz o versículo 26. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Olha lá. Mene, Mene é uma dupla
é uma duplicação de palavra, pesado, contado, não é contado duas vezes, a ideia é essa. Foi contado, recontado, posto nas balanças, que a balança eram assim, né, 2 balancins, e ele é colocado então em balanças. E quando se coloca nas balanças aquilo que foi contado e recontado, é achado em falta. Achado em falta, então é dividido. Já que Belsazar não cumpre o que precisa cumprir, não está atento ao passado, não está atento ao que foi feito aos seus antepassados, está levando uma vida completamente devassa, está se colocando em caminhos completamente iguais aos de seus antepassados, que desonram a Deus, não é? Colocam o nome dos deuses dele ali no meio daquelas coisas. Ao fazer o uso dos utensílios do templo, eles começam a evocar o nome dos deuses da Babilônia e tal, o deus da prata, o deus do ouro e assim por diante, e não invocam o nome do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. E no meio de tudo aquilo, então, ele tem essa sentença sobre ele. Foi contado, recontado, pesado e dividido. O reino foi passado aos medo-persas. Uma declaração aterradora, porque temos aí mais de 4.000 espectadores, possivelmente, assistindo a conferência, e o conferencista narrando para o rei. O grande anfitrião está ouvindo o conferencista lhe dizer, diante de todos os seus convidados, que ele acabou de perder o seu reino. A história narra que Ciro já estava lá se preparando para invadir a Babilônia, do modo como ele nunca imaginou, talvez Belsazar nunca imaginaria o que aconteceria. Ele ainda tenta honrar a Daniel, não é? Pendurando-lhe lá o grande colar de ouro, com a roupa de púrpura e tal, porém diz que o Daniel não se afeiçoou disso, não se apegou a isso, não é? Que exemplo para nós outros hoje, que mesmo dizendo a verdade, às vezes, posterior a dizer a verdade, há uma tentativa de corrupção daquele que ainda é verdadeiro, e com brindes, com presentes, com ofertas gigantescas e volumosas se tenta comprar aquele que ainda fala a verdade. Daniel não se deixou vender, não é? Que sirva de exemplo para nós outros. Todos esses acontecimentos são profetizados. O próprio Isaías, no capítulo 43 ou 44, melhor dizendo, desde o versículo 24, ele já dizia como é que isso se daria. O profeta Isaías avisou que isso seria assim. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o que te formou desde o ventre, eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus, espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras, enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros, quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz às profundezas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Olha ele falando aí, lá dos rios da Babilônia. Que diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e o templo funda-te. 45, versículo 1 agora. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da tua face. Eu saltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas não se fecharão, já dando indícios aí de como é que Ciro invadiria a Babilônia. E eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, puste o teu sobrenome, ainda que não
me conheces. Louvado seja Deus, porque Deus narrou como se daria a tomada de Ciro, não é, à Babilônia. Então, por fim, põe-se fim ao Império Babilônico, justamente de uma forma em que eles nunca imaginaram, e dá-se a queda do Império Babilônico. Temos ainda outro capítulo do livro do profeta Isaías, capítulo 13, versículo 19, que temos uma narração ainda. Capítulo 13 do profeta Isaías e o versículo de número 19, que diz o seguinte: Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. O profeta Isaías, dizendo o que seria da Babilônia, não é? O que seria de toda a sua glória, de toda a sua grandeza, ainda antes que houvesse a queda do Império Babilônico. E no capítulo 14, versículos 22 e 23, ele diz: porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, desraigarei da Babilônia o nome e os resíduos, e o seu filho e o neto, diz o Senhor, e reduzi-la-ei a possessão de corujas e a lagoas de águas, e varrê-la-ei como vassouras de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia é bem clara em nos mostrar como se daria e, por fim, como aconteceu com aquele povo. Pois bem, então fica aqui esse breve comentário sobre essa lição e como nós devemos ter o temor a Deus, de nós também não entrarmos pelo mesmo caminho, de nos esquecermos de Deus nas festividades da vida e acabarmos completamente fazendo ou causando a loucura no meio do povo de Deus, profanando as coisas que são santas e se esquecendo de Deus e dando honra a deuses que nossos pais não nos ensinaram. Que Deus tenha misericórdia de nós, das nossas festividades. Que o Senhor Deus nos ajude a não nos entregarmos à insensatez de acreditarmos que o reino que estamos feito por homens não hão de passar. Os reinos humanos passam, mas o reino de Deus permanece para todo sempre. A sua palavra é fiel e se cumprirá. Que Deus nos ajude. Uma ótima aula em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.